Olá pessoal, hoje a gente vai falar na nossa nova aula, aula 33, um pouco sobre a consideração ou não dos efeitos de deformação axial nas estruturas hiperestáticas, dando via método dos deslocamentos. Então a gente em geral tem duas escolhas a traçar, que é se considerar ou não as deformações axiais. Então quando a gente considera as deformações axiais, significa dizer o seguinte: na hora que a minha estrutura recebe cargas externas, eu vou permitir que as barras dessa estrutura, ou na verdade não é que eu vou permitir, eu vou considerar que as barras dessa estrutura, elas sofrem situações de deformação, seja tipo de alongamento ou de encurtamento. Então, por exemplo, para essa barra apoiada, bem engaixada que vocês estão vendo aqui, se eu pudesse considerar as deformações axiais, significaria dizer que eu estaria considerando que essa barra poderia tanto crescer quanto diminuir de tamanho, né? Então, esse crescimento da barra, ou essa redução, esse crescimento, ou essa redução de tamanho que essa barra sofre, se for permitida ao longo das estruturas, a gente diz que a gente está considerando as deformações axiais. Em tese, isso acontece, né, quando a gente leva em consideração a energia de deformação provocada pelo esforço normal. O esforço normal pode provocar deformação e o cálculo da sua energia vem justamente de todas aquelas contas que a gente faz desde a primeira unidade, ou seja, na hora de considerar o PTV, eu considero também a parcela de energia do esforço normal. Em geral, a gente percebe que para as estruturas mais comuns que a gente tem trabalhado na nossa disciplina, vigas e pórticos, né, o efeito das energias normais e, consequentemente, as deformações por ela impostas são muito pequenas quando comparadas às deformações provocadas pelo momento fletor. Razão pela qual a gente tinha desprezado, e despreza em geral, né, esses efeitos para a consideração da energia. Então, o tipo de influência que isso provoca na estrutura desconsiderando, né, é que a gente acaba reduzindo muito consideravelmente o número de deslocamentos da nossa estrutura. E se eu diminuo a quantidade de deslocamentos da estrutura, consequentemente eu vou estar diminuindo o tamanho do nosso sistema. Né? Isso é interessante a partir do momento que você reduz consideravelmente o custo computacional ou o custo de cálculo para a realização resolver o mesmo tipo de problema. Tá? Então, assim, é muito comum, né, a gente fazer esse tipo de consideração, ou seja, não levar em consideração os efeitos axiais, né, sobretudo quando a gente quando fazendo contas manuais. Né. É, hoje em dia, com o advento da computação e computação de alto desempenho, a gente diz que isso é uma opção até do projetista, ele considerar ou não esses efeitos. Os programas em geral hoje em dia já têm a capacidade de calcular, né, então isso geralmente é só mais uma linha de código. E, em geral, quando a gente está resolvendo computacionalmente, a gente acaba deixando essas deformações consideradas para efeito de aproximação ainda mais da modelagem do problema real. Tá? Agora, isso não é regra, tá? Então, a gente pode considerar ou desconsiderar os efeitos axiais, né? E a gente vai ter uma simplificação bastante importante dos nossos sistemas, sobretudo na resolução manual, né? Por assim dizer. Então, por exemplo, esse problema de viga bem gastada, faço aqui uma referência, essas notas, essa parte gráfica que foi tirada das notas de aula do professor Eric, que eu mantive aí embaixo, subscrito. E se tudo der certo, vocês vão ter uma aula com o Eric essa semana ainda. Aula gravada, mas uma aula com o Eric. Então, esse grau de hiperestaticidade, se a gente despreza as deformações axiais, significa dizer que eu não vou considerar os efeitos na direção axial da estrutura. Então, eu não preciso criar um estado de carregamentos que sejam na direção dessa estrutura. Consequentemente, eu não precisaria criar um XI, ou um X3 nesse caso aqui, com uma carga lateral. Tá? Então, esse tipo de consideração ele acaba simplificando bastante os nossos problemas. Tá? Então, só para ilustrar, né, vamos observar que esse pórtico simples, formado por um pilar e uma viga, né, cujos nós estão aqui apresentados, né, vou marcar para vocês, tem um nó aqui na posição do apoio, tem um nó aqui na mudança de posição e tem um nó aqui no engastamento. Tá? Então, se você observar bem,
Se eu desprezar os efeitos de deformação axial, essa daqui seria a nossa estrutura E0, por assim dizer. Eu teria que impor uma placa rígida na posição do nó apresentado ali na posição de junção da viga com pilar, que seria a nossa primeira plaquinha, né? Então seria o grau 1, nosso problema. A gente observa que essa peça seria uma espécie de viga bem engastada. Se eu desprezo as deformações axiais, eu não preciso considerar um apoio a mais também na direção lateral. Por quê? Observe que, por este ponto aqui não sofrer deslocamento lateral, porque ele é um engaste, então nesse ponto não sofre deslocamento lateral, e se eu considerar que essa barra não sofre deformação axial, ou seja, nem alonga nem comprime ao longo da aplicação das cargas externas, então eu posso dizer que esse ponto aqui, por estar ligado a essa barra que não vai se alongar nem se encolher, ele está restrito lateralmente. Então não seria necessário colocar um apoio lateral. Tá? Para esse problema específico, né, a gente observa que aqui eu teria novamente uma peça engastada, só que nessa posição esse apoio está considerado na direção lateral, então essa barra, ao sofrer rotação, ela poderia ter uma reação lateral considerada aqui. Então, em tese, esse problema é um problema de grau de peristática 1, né? Grau de peristática externa igual a 1, né? Interna igual a 1, porque vocês com uma placa rígida. E a sua estrutura poderia ser resolvida via método dos deslocamentos, de forma bem simplificada. Tá bom? Agora sim, esse apoio aqui, por ser um apoio simples na direção lateral, nada impede que essa estrutura rotacione em relação a esse ponto. Tá? Então convém nesses casos, que a gente também ilustrasse, colocasse aqui um apoio lateral. Tá? Então, esse aqui seria o nosso segundo apoio, que diria que o nosso problema é um grau de peristática DI igual a 1, DE também igual a 1, logo o nosso D desse problema seria um D igual a 2. Onde a primeira placa rígida colocada aqui seria o ponto 1 e o apoio fictício seria colocado aqui na parte final do pilar, ou seja, na pés do pilar. Observe que se eu não desprezar os efeitos normais, a ordem do nosso sistema vai crescer consideravelmente, tá? Vai crescer da seguinte forma, tá? Então eu teria que impor, além da placa rígida na posição de ligação de pilar e viga, conforme a gente já ilustrou aqui, seria a nossa primeira placa, eu teria que garantir que essa barra aqui também não se desloca lateralmente, já que eu estou considerando os efeitos da estrutura. Então aqui seria o nosso grau de peristática número 2. A gente já tem externamente essa posição aqui. Então, como eu não garanto que essa estrutura também se desloque verticalmente, eu teria que também impor aqui um outro apoio, então seria o grau 3. Então, só nessa posição, para que eu gerasse uma estrutura indeslocável, ou seja, porque eu restringisse todos os deslocamentos da estrutura, eu teria um grau 3 nessa posição. 3 peças a mais assim colocadas. Então, uma placa rígida, um apoio simples na direção X, um apoio simples na direção Y, e nessa outra posição, né, a gente também teria que impor uma posição, um apoio fictício da ordem, seria o nosso número 4. Então, nesse caso aqui, para esse tipo de análise, considerando, então aqui é não considerando, ou seja, eu não considero os efeitos axiais, e aqui considerando os efeitos axiais, tá? Nesse caso aqui, o nosso DI seria igual a 1, o nosso DE, ou seja, a quantidade de apoios fictícios que a gente coloca aqui nesse caso seria 3, e diria que o nosso problema é um problema de grau de hipergeometria igual a 4, tá bom? Então, repetindo, nessa situação que a gente está colocando aqui, a gente está fazendo a restrição a todos os deslocamentos da estrutura. O único deslocamento que ainda estou permitindo nessa estrutura seria a rotação nessa posição final aqui. Bem, eu não precisaria colocar um engaste aí? Não preciso, porque como a gente já construiu soluções para peças engastadas e apoiadas, então a gente teria a solução desse problema. Tá?
Ah, professor, mas se eu quiser resolver colocando uma placa na posição, nessa posição aqui, né? Eu posso? Pode sim, tá? Você aumentar a ordem do seu sistema, né? Obviamente o seu DI passaria a ser 2, nosso sistema passaria de 4 a 5 e, consequentemente, a gente paga alguns preços em relação a isso. Um novo exemplo aqui, por exemplo, essa estrutura, em relação ao grau de hipergeometria, né? Então, se eu não considerando as deformações axiais, vamos ver qual seria o grau de hipergeometria dessa estrutura. Então, não considerando os efeitos axiais, esse nó aqui é fixo, ele não se desloca, ou seja, ele não muda de posição. Se ele não muda de posição e eu estou considerando que as barras não se deformam axialmente, esse ponto aqui está fixo em relação a esse, então ele não tem a capacidade de se deslocar verticalmente. Bom, todavia ele pode rotacionar, então nessa posição eu preciso impor a ele uma placa rígida. Placa rígida. Seria a nossa placa rígida número 1, por assim dizer. Observe que esse ponto aqui, né, esse ponto que está ilustrado, onde eu estou rodando o cursor, ou seja, o ponto eu já impus a placa rígida, ele pode se deslocar lateralmente. Tá? Nada impede que essa estrutura ande. Desculpa, pessoal. Nada impede que essa estrutura não se desloque lateralmente. Então eu preciso também impor nessa posição um apoio fictício na direção X. Eu tenho que impedir que essa placa se desloque lateralmente. Aqui seria o nosso grau de peristaticidade número 2, ou seja, a nossa deslocabilidade número 2. Se você observar esse ponto aqui, ele pode rotacionar, tá bom? Se ele pode rotacionar, aqui seria o nosso nível 3, ou seja, nossa terceira plaquinha a impor na estrutura. Agora observe o seguinte, por ter fixado aqui nesse ponto onde eu coloquei esse apoio fictício número 2, essa viga por si só ela não pode mais transladar lateralmente. Então eu não preciso, desde que eu não considere os efeitos axiais, eu não preciso colocar mais um apoio fictício nessa posição. Então, nesse caso, nosso problema seria um problema com grau de hiperestaticidade interna, hipergeometria interna igual a 2, as duas placas que eu impus, e um externo igual a 1, igual a esse apoio fictício que eu coloquei. Então, ao total, a gente teria um problema de grau 3. Tá? Então, o sistema seria 3, formado justamente por cada uma dessas placas, e aí eu teria que impor os deslocamentos unitários para cada uma delas nos seus estados fictícios, nos seus estados virtuais. Tá? Bem, professor. E se eu considerar as deformações axiais, ou seja, se eu considerar as deformações axiais, eu estou permitindo que a estrutura sofra deformações na direção dos eixos das peças. Ou seja, é permitido que o pilar encolha ou reduza, ou seja, eu estou considerando os efeitos de esforço normal para a deformação. Então, nesse caso, né, o nosso problema vai ganhar um pouco em escala, em tamanho de ordem. Tá? Eu vou só reilustrá-lo aqui, mantendo os apoios já externos à estrutura. E aí vamos observar a quantidade de placas e apoios que a gente tem que impor. Bem, o ponto final aqui da estrutura é fixo, então eu teria que impor uma placa nessa posição. Como essa posição pode se deformar lateralmente, como a gente já viu anteriormente, também teria que colocar um apoio nessa direção. Teria que colocar um apoio na direção também de Y, para gerar nessa posição, que a gente seria análogo a um engaste. Então agora a gente gerou um engastamento. Eu vou dar nome aqui, isso aqui seria o número 1, número 2, número 3. Essa posição, da mesma forma, ela pode se deslocar lateralmente, rotacionando. Então seria a minha placa número 4. Como ela pode transladar lateralmente e transladar verticalmente, já que eu estou considerando, eu estou considerando a possibilidade de deslocamento lateral, a gente também teria aqui um apoio nessas outras duas direções. Então, aqui seria o número 4, número 5, número 6. Então, para esse problema, a gente teria um grau de hipergeometria interna igual a 2, o número de deslocabilidades internas da estrutura seria igual a 2, o número de deslocabilidades externas da estrutura, nesse caso, seria 4, ou seja, 4 apoios fictícios, e o grau de hipergeometria geral do problema, no caso de considerando as deformações axiais, então nesse caso aqui a gente está considerando as deformações axiais,
seria igual a justamente 6. Então indica que eu tenho que ter um estado real, tem que ter 6 estados virtuais para cada uma dos apoios fictícios e placas rígidas que a gente impôs sobre a estrutura. Para cada um deles você vai aplicar uma rotação unitária ou um deslocamento unitário, né? Rotação no caso das placas rígidas, dos apoios, e deslocamentos no caso dos apoios fictícios. Então assim a gente teria a resolução do problema. Então a gente percebe claramente que uma escolha em detrimento da outra acaba nos influenciando muito sobre a questão da dimensão do problema. Né? Esses dois exemplos que a gente está vendo, que eu apresentei aqui, a gente sai de um problema de ordem 4 para um problema de ordem 2 e sai de um problema de ordem 6 para um problema de ordem 3. Tá? Pensando em termos práticos, né? Isso simplifica demais a nossa problemática e a solução ela é tão boa, vamos dizer assim, a aproximação da solução é tão boa quanto a solução se você fizer a consideração da deformação axial. Cabe uma ressalva importante, né? Que a gente só pode desprezar os efeitos normais, né? Quando as estruturas estão em situações onde esse efeito ele não é importante, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com uma viga protendida, sempre que você estiver trabalhando com uma estrutura sob proteção, sempre que você estiver trabalhando com uma treliça e sempre que você estiver trabalhando em estruturas onde o efeito axial ele é de sobremaneira importante para a energia da estrutura, essa consideração que a gente faz ela não deve ser aplicada, tá? Ela só deve ser aplicada em condições onde a deformação axial ela não tem, ela não é preponderante ou não é importante o suficiente para tal consideração, tá? Então, uma última ilustração, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer só para não consideração dos esforços axiais. Então, se eu não estou considerando os esforços axiais, no caso desse problema aqui, observe que eu preciso impor uma placa rígida nessa posição, ou seja, na ligação do pilar com as duas vigas, e tenho que pôr uma placa rígida nessa posição. Tá? Aqui seria o meu grau 1, grau 2. Observe que toda a viga ela ainda tem a capacidade de se deslocar lateralmente, porque eu não coloquei nenhum apoio, no caso aqui, não existe nessa linha da estrutura nenhum apoio lateral. A gente só tem um apoio vertical. Se eu não tenho nenhum apoio lateral, então eu preciso necessariamente colocar aquele apoio nessa posição. Pode ser tanto nesse ponto, como poderia também ser lá no ponto inicial. Quando você põe esse apoio, você garante o seguinte, essa estrutura não translada lateralmente. E aqui seria o nosso número 3. Então, nesse caso aqui, a gente teria um DI igual a 2, um DE igual a 1, e, logicamente, nosso D seria igual a 3. O grau de hipergeometria desse problema é igual a 3. Então, implica que eu tenho que criar 3 estados de deslocabilidade fictícios, né? Com valores unitários para cada uma das direções e sentidos nessas posições. Né? Uma rotação na placa 1, uma rotação na placa 2, de valores unitários, e um deslocamento de translação lateral no apoio fictício 3 de valor unitário. Né? Bem, professor, e se eu fosse considerar os efeitos, aqui no caso não considerando, né? Considerando deformações axiais. Se eu fosse considerar os defeitos, as deformações axiais, como é que ficaria o nosso sistema? Aí você teria que impor, tanto na posição onde está a placa 1, quando está a posição da placa 2, restrições ao deslocamento também vertical e restrições ao deslocamento horizontal, no caso da placa 1. Né? Aí o nosso sistema ganharia escala, ficaria pelo menos de ordem 6. Tá? Aí agradeço, pessoal. Mais tarde a gente tem a nossa última aula gravada. Fica aí a lembrancinha. Esse rapaz estava querendo dar aula bem pequenininha. Acho que ele estava querendo calcular o grau de hipergeometria de algum problema. Você pode observar